Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Essa daqui são capturas de liquidez extremamente vantajosas para você pegar grandes movimentos no mercado, onde a maioria dos traders vai estar montando posições para o lado errado, porque capturas de liquidez limpam os stop loss da maioria dos traders desinformados, tá? Essas movimentações que vão lá, captura o seu stop loss e depois desenvolve muito bem ao seu favor aquele movimento, mas ele te tira antes. Isso são capturas de liquidez, por exemplo. E você pode estar operando a favor desses movimentos, ao invés de ser pego por esses movimentos sem estar tendo ciência deles, né? Então isso que a gente vê normalmente, capturas de liquidez costumam jogar os traders para operar para um lado e o mercado logo depois vai para outro. Também é comum esse comportamento de captura de liquidez. Então vamos entender sobre isso e vamos ver essas capturas de liquidez que são mais fortes para você estar pegando movimentos também bem maiores. Olha só, deixa o dedo no like. Se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com esse conteúdo que vai te ajudar a pegar trades muito mais interessantes. Olha só, esse tipo de cenário aqui a gente teve uma compra muito boa, inclusive lá no meu Instagram eu acabei de colocar essa operação acontecendo, né, ela se desenvolvendo e tudo mais, a gente posicionado nesse movimento, inclusive lá nos meus stories tem ouro refinado todos os dias, vale muito a pena acompanhar. Esse movimento é uma captura de liquidez, é uma compra a favor da captura, né? Isso daqui, pessoal, quando você tira o zoom do gráfico, a gente vê aqui uma grande estrutura lateral, tá vendo? Essa estrutura lateral meio esquisita é uma estrutura de acumulação. A acumulação é uma estrutura de compras institucionais. Então essa estrutura é uma estrutura de compras institucionais. Está havendo aqui muitas compras institucionais, o que vai impulsionar os preços para cima em algum momento. Se você for ver aqui, por exemplo, teve uma compra nossa lá no time da Excelência Trade, né? Que é o meu programa de formação, a gente tem o nosso ambiente de prática. Todas as oportunidades em todos os mercados ficam desenhadas aqui com antecedência, tá? Então, a gente faz esse trabalho prático todos os dias, né? E aí, mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercados internacionais, bolsa americana, enfim, todos os ativos, 17 ativos diferentes, ficam todas as oportunidades desenhadas ali todos os dias. E aí, aqui, por exemplo, a gente tinha mapeado essa compra, foi um cenário bem legal, e a gente mapeou essa compra aqui também. Essa daqui já foi numa captura de liquidez. Essa daqui foi sem captura de liquidez. Então, quando o mercado vem andando de forma lateral, dessa forma, por exemplo, ele cria aqui um movimento lateral desse. Dentro dessa lateralidade, ficar pegando o trade é um pouco mais arriscado, a não ser o cenário que ele faça ali igual aquele lá foi dentro da lateralidade, mas porque tem um contexto legal, mas é sempre mais arriscado. Quando ele faz a captura de liquidez, é quando ele fura essa lateralidade, por exemplo, para baixo. Ele fura para baixo, entra numa região aqui que pode entrar muita compra institucional, que é abaixo de fundos nivelados, abaixo de nível de suporte, por exemplo, aonde a maioria dos traders normalmente está comprando nessa região, stops localizados aqui embaixo, essa puxada que é a captura de liquidez limpa esses stop loss e induz muita gente a vender também, porque o nível de suporte, quando ele é rompido, a maioria dos traders acaba entrando vendido nesse tipo de cenário também, onde os institucionais, big players, estão montando posições de compra. Isso aqui vai ser uma captura de liquidez, muito provavelmente. Então é o que a gente vê aqui, ó. O mercado ele cria essa linha aqui, né? Esses fundos aqui é uma liquidez de demanda, pode entrar demanda aqui embaixo, e essa puxada agressiva para baixo é uma captura de liquidez da estrutura de acumulação. Então aqui no material didático lá do time, por exemplo, tem isso aqui extremamente bem explicado, né? A gente tem esse material didático, todo mundo recebe uma apostila completa lá no time, mais de 800 páginas com tudo e tudo detalhado, de todas as teorias de mercado, tudo por meio de desenhos, né? E todas as mentorias que a gente faz lá dentro são acompanhadas por materiais didáticos juntos das aulas, né? Então, olha só, isso aqui é uma captura de liquidez profunda, que chama terminal checkout. O mercado faz essa furada para baixo, abaixo da estrutura, só que é bem profundo, tá vendo? E aí é muito comum a gente ter essas microestruturas aqui, ó, tá vendo onde está o mouse? Microestruturas de acumulação desenvolvidas no fundo da captura de liquidez da acumulação maior, justamente para impulsionar o preço para dentro da estrutura maior. Então é o que a gente vê aqui, ó. O mercado ele distancia tanto da estrutura, porque essa captura terminal checkout, né, que é um tipo de captura de liquidez específico, que é profundo desse jeito, faz com que ele distancie demais da região. E aí ele visita aqui para baixo. Estando aqui embaixo, ele precisa criar uma estrutura menor para impulsionar ele de novo para dentro da estrutura maior, que é essa daqui, para ele conseguir retornar e fazer o movimento de captura de liquidez. Então aqui embaixo, olha só que bacana. Lá no fundo ele cria uma estrutura de acumulação de fato, tudo bem,
que essa daqui tá bem estranha, mas é uma acumulação. O mercado começa a andar de forma lateral, só que ele anda de lado subindo, tá vendo? Percebe que ele não consegue nem andar de lado direito? Ele anda de lado subindo. Isso é uma característica de processo acumulativo. Ele anda de lado subindo e fica furando a parte de cima da lateralidade várias vezes. Pode ver que aquela estrutura lá em cima, ela também é um pouco estranha. Né? Quem está começando a entender sobre estruturas de acumulação, distribuição, teoria de Wyckoff, por exemplo, né? Vai ver isso aqui e vai achar extremamente estranha essa estrutura. Porém não, isso aqui é uma estrutura de acumulação com muita característica forte de acumulação. Por isso que ela fica estranha assim, que é uma lateralidade que anda de lado subindo, tá vendo? E o mercado fica furando a parte de cima da estrutura várias vezes, até exagerado, entendeu? Isso é por causa da pressão de demanda aqui embaixo. Ó. O mercado tem tanta pressão de demanda que fica impulsionando o preço fortemente para cima. Então, quando ele faz essa puxada para baixo, é manipulação, entendeu? Porque aqui ele construiu toda uma narrativa de pressão de demanda. E aí ele faz essa puxada para baixo, não, isso aqui é manipulação, tá induzindo todo mundo a acreditar em vendas na hora que o mercado quer, na verdade, subir forte. Então, olha como é que ele volta em V. Só que para fazer essa volta em V, aqui embaixo tem uma microestrutura, que é o que está falando aqui no material didático lá. A volta em V. Bum, tá vendo? Só que aonde está circulado aqui embaixo no fundo tem uma estruturinha dessa aqui, ó, menor. Que é uma estrutura menor de acumulação. É o que a gente está vendo ele fazer aqui. Ó. Né? E aí a gente mapeou isso aqui lá no time em detalhes. A gente estava até ao vivo mapeando isso daqui. Olha lá, que ele estava começando a querer criar a estrutura ali. Ó. E aí a gente falou, lá, se ele ficar andando um pouquinho mais de lado ali, beleza, ele pode criar a estrutura. Na hora que ele vir criando POI, que é isso aqui que eu estou desenhando ali agora, ó, lá, fico de olho. Isso aqui é um POI, é uma estrutura de continuidade alta que cria uma região de demanda, que é o que eu desenhei aqui, tá vendo? Que é o POI, e aí onde está circulado aqui no meu mouse, ó, é onde a gente compra. É só comprar na hora que ele desenhar isso dali nessa região. É o que a gente estava de olho. Então, no caso, ele já criou aqui mesmo. Ó. Um pouquinho depois ali do estudo, ele já começou a criar. Ó. Foi aqui mesmo. 1, 2, 3, puxa para baixo forte, quebrando o fundo, e puxa para cima, renovando o máximo. Acabou criando aqui mesmo. Ó. Tá vendo? Junto com a estrutura lateral, ele já foi criando a estrutura de continuidade alta. Que era o que ele tinha que criar lá. 1, 2, 3, puxa para baixo, puxa para cima. Tá vendo? Para criar a região de demanda que já está marcada aqui, que é essa região lateral. Essa região aqui, retângulo cinza. E aí, voltando, você tem compra na região. Só comprar, o stop fica embaixo para aproveitar esse movimento de alta extenso, né? Aqui no gráfico de 5 minutos, que se estende lá para cima. Esse é um movimento muito interessante. Aqui, a gente vai ter uma outra possibilidade compradora que também houve capturas de liquidez de um jeito muito bacana também. Um jeito duplo, né? Capturou duas liquidez ao mesmo tempo, essa puxada para baixo, que a gente vê aqui, ó. Puxou forte e voltou sentindo muita demanda. Por quê? Compras de big players acontecendo aqui embaixo. Então aqui a gente vê a estrutura de acumulação, posso reforçar aqui as linhas para ficar melhor para você ver. Isso aqui é outra acumulação daquela, tá vendo? Mercado andando de forma lateral, furando a parte de cima da estrutura lateral várias vezes. Isso aqui é ficando muito mais em cima da estrutura do que na parte de baixo, tá vendo? Dificuldade em encostar no suporte. Pressão de demanda, por isso que ele não encosta no suporte. A demanda está pressionando aqui. Estrutura de acumulação. Grandes compras de big players estão ocorrendo nessa região, aos poucos, escondido. Só que essa estrutura, pessoal, é uma estrutura aqui no gráfico de 1 minuto. Se a gente sobe lá no 15 minutos, por exemplo, olha que bacana. Se a gente vem aqui no gráfico de 15 minutos, a gente vê que tem uma estrutura dessa, só que muito maior. Olha isso. A gente tem uma grande acumulação aqui. Tá vendo? Isso aqui é uma grande estrutura de acumulação. Com as mesmas características, ela furando a parte de cima e tudo mais. E aí aqui embaixo tem liquidez. Embaixo desses fundos nivelados, principalmente, é onde está localizada a maior liquidez de demanda. Tudo aqui é uma região que pode entrar muita pressão de demanda e gerar boas compras, a partir de capturas de liquidez. Então aquela estruturinha que a gente viu, lá no 1 minuto, ela está aqui. Ó. E a grande estrutura de acumulação está aqui. Então a captura de liquidez, que foi aquela puxada para baixo, está limpando a liquidez da estrutura lateral, micro, e está limpando a liquidez desses fundos aqui, ó, que é o que tinha que fazer. Tá? Ele tinha que fazer exatamente isso. E eu posso mostrar aqui para vocês lá no time da Excelência Trade, a gente também mapeando isso em detalhes. Olha só. A liquidez ali embaixo. Lá. A estruturinha do 1 minuto está aqui, a gente estava de olho nela. Não tinha tido nenhuma captura, nenhuma furada para baixo. O mercado está ali totalmente dentro ainda, tá vendo? Está aqui, pequenininha. E aí tem aquela liquidez ali de fundo lá de trás, ó, da estrutura maior, tá vendo? Então, ó. Capturado. Então vamos lá. Capturou a liquidez. Olha lá. A gente quer ver a liquidez lá de trás ser capturada. POI de compra. Na hora que ele subir e criar o POI de compra, é só comprar.
Só comprar, viu? Só comprar. Falei ali com o pessoal. Então, é isso. Ele tem que vir embaixo desse fundo aqui para limpar as duas liquidez. Então, olha lá, a gente vê a puxada para baixo depois, ó. Aqui tá só o pavio, que a gente subiu o tempo gráfico, mas a gente vai lá no tempo gráfico pequeno, a gente vê que foi justamente essa puxada para baixo aqui que visitou lá embaixo daquele fundo perfeitamente. Limpando a liquidez embaixo dele, é o que a gente tinha que ver. Aí a reação de demanda é muito boa, olha como é que entrou a demanda, não criou nenhum POI daquele de validação, corrigiu, veio subindo e aí sim criou. Perfeito. 1, 2, 3, puxou para baixo quebrando o fundo e puxou para cima renovando o máximo. É o que ele tinha que fazer, lembra? A gente desenhou, na hora que ele voltar subindo, ele tem que criar isso. E voltou nessa pernada aqui, ó. Bum, não criou nada, beleza. Mas ele corrigiu ela e voltou puxando e aí sim criou. Sem problema, é a mesma coisa, né? Obviamente. Então ele vai criar o POI, que é a região de demanda, na hora que voltar a gente vai ter compra na região. É o que a gente quer ver aqui. Então, ó, naturalmente, só marcar a região, que é uma região de demanda verdadeira, né? Esse tipo de região aqui. É uma região real de demanda. E aí a gente vai ver o mercado testando essa região. Bum! Explodiu e vai desenvolvendo o movimento. Perfeito. Gerou a compra ali na movimentação. Muito boa esse cenário. Foi certinho ali, ele tinha dado já 3 vezes o risco mais embaixo. Ele passou até de 3 vezes o risco. Olha lá, perfeito. Isso aqui mesmo. Então a gente desenvolveu esse movimento aqui. E aí, depois disso, tem algumas regiões de oferta aqui para cima. Olha que bonito esse cenário. Região de oferta, região de oferta. Quais regiões de oferta são essas para você poder usar também no seu dia a dia? Olha só. Isso são regiões de POI, só que de oferta. O mercado veio puxando, ó. 1, 2, 3, puxou forte para cima, quebrou topo. E já puxou para baixo, quebrando as mínimas. Estrutura de baixa, de continuidade baixa, região de POI de oferta criado. Aqui em cima a mesma coisa. 1, 2, 3, puxou fortíssimo para cima, quebrando o topo, e puxou forte para baixo. É legal que puxa forte assim, tá? Quando puxa forte, fica totalmente melhor a região. Tem que puxar agressivo mesmo e depois voltar tudo. Aí cria uma baita região de oferta. Então ali a gente tem regiões que podem entrar pressão de oferta. O mercado vai lá, tem que ir lá. Se ele for lá, vou mostrar para vocês o que a gente estava de olho. Ó, ele vai ficar dando meio enrolado. Isso aqui a gente também mapeou lá, ó. Mapeamos isso aqui em detalhes no time, ó, que é esses fundos nivelados que ele estava criando aqui. Tá vendo? Fundinhos nivelados, se ele capturasse a liquidez, a gente ficaria de olho. Depois vou mostrar ali para vocês, mas vamos na venda aqui primeiro. Ó, se ele pegar nessa região de oferta, pegou. Se ele sentir oferta, tem que validar agora. Ó, ó o que a gente estava de olho aqui no time. Olha lá, 6 horas atrás, que aí já foi aqui no nosso ambiente de prática mesmo, que foi agora há pouco. Pegou na região de oferta lá em cima, já tinha gerado a compra, tá vendo? Já tá com a setinha ali. Toda vez a gente coloca essa setinha nos cenários que a gente mapeou. E aí, lá em cima, tem a região de oferta. Sentiu a oferta, veio caindo. A gente quer ver estrutura de continuidade baixa para a gente vender no POI. Que aí vai estar no contexto de validação, né? Toda região de oferta dessa precisa de validação quando o mercado distancia dela. Isso é um insight muito importante para regiões de oferta e demanda que muito trader não sabe. Toda região de oferta ou demanda, né? Mas no caso oferta, que o mercado deixa ela, por mais boa que ela seja, o mercado distancia, e aí enrola, e aí vem buscar o teste, aí precisa de validação. Quando que não precisa de validação? Quando o mercado testa logo em seguida, por exemplo. Essa aqui que vai criar. Ó. Então ele pegou na região de oferta lá em cima, sentiu a oferta e veio caindo. Vai precisar de validação, essa região. E aí ele cria a validação, ó. Ó. Veio caindo. Perfeito. Isso aqui é uma validação, ó. 1, 2, 3, puxou forte para cima, quebrando o topo, deu uma enroladinha, mas puxou para baixo, quebrando as mínimas. Cria uma estrutura de continuidade baixa daquela, depois de ter pego na região. Ou seja, ele pega na região de oferta, ele mostra que quer respeitar a região de oferta, ele mostra que entrou oferta na região, vem respeitando e cria uma estrutura de continuidade a favor dela. Perfeito, isso é uma validação ótima. Então você vai marcar o POI, porque a região essa estrutura de baixa cria uma região de oferta que é o POI. Aí sim, se ele já voltar aqui mesmo, testar a região, aí não precisa de validação. Por quê? Criou e testou logo em seguida. Agora, criou, foi embora, fez tudo, enrolou, aí veio buscar até, aí precisa de validação. Não tem como, tá? Então a gente vai ter uma venda aqui se o mercado testar essa região logo em seguida de ter validado ela. Ou seja, o quanto antes ele já tem que voltar ali para testar. Se ele fizer isso, a gente tem venda. Bum, testou na hora, o pavio lá já sentiu a oferta forte, tá vendo? Já veio caindo
na movimentação e aqui ele despenca lá para baixo, faz um movimento ótimo. Então, perfeito ali, ó, tá vendo? Só pegar e criar esse POI de venda, tá vendo? Você vai vender nele. Direitinho lá. Perfeito aqui a venda, só participar. Esse daqui que eu falei, ó, quer ver que a gente tinha mapeado? Essa possibilidade ali da captura de liquidez também. Aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Captura a liquidez e vai vir subindo forte. Que foi aquilo, perfeito, tá vendo? Capturou a liquidez e buf, veio subindo forte. Enfim, esse movimento foi muito bonito hoje, tanto a compra quanto a venda, foi indo e vindo aqui no movimento. Bem legal essa configuração. Aqui a gente já vai ter um outro movimento que é diferente desses. Esse outro movimento aqui, pessoal, dá para tirar muito insight legal e participar de movimentos parecidos no seu dia a dia. Aqui a gente vê uma tendência de alta. Esse é o primeiro ponto aqui do contexto. O mercado está subindo muito mais do que caindo há bastante tempo, tá vendo? E ele pode querer continuar subindo na movimentação, não só aqui, tá? Lá para trás já também tem a tendência de alta, tá vendo? Ele já estava subindo há bastante tempo. Então, se operar a favor dessa tendência é uma vantagem grande, querendo ou não. Ele faz um movimento aqui de muita pressão de demanda, olha só. Ele sobe com muita intencionalidade, candles muito cheios, mostrando interesse, ele desenvolve um bom movimento de alta. E aí ele começa a andar de lado. Toda vez que o mercado sobe desse jeito, ó, com candles cheios, mostrando interesse, e depois fica andando de lado, aonde houve uma volatilidade legal, e ele fica andando de lado lá em cima sem nenhuma volatilidade, ou seja, a volatilidade reduz enquanto ele anda de lado, e ele fica ali andando de lado lá em cima, isso aqui é um princípio de aceitação. O mercado atingiu preços mais altos e aceitou permanecer lá em cima. Princípio de aceitação, ótimo para continuidade alta. Tá? Então ele vem criando aqui uma estrutura lateral. Essa estrutura lateral, inclusive, tem fundos nivelados, exatamente aqui. Esses fundos nivelados vai criar liquidez abaixo deles. O mercado faz aqui uma captura de liquidez e um pullback nesse suporte. Ó, 2, e aí testa o suporte, tá vendo? Depois que furou ele, e respeita fazendo esse movimento de 2, 3 para baixo. Muita gente vende aqui. Muito robô automatizado vende nesse pullback, muito robô automatizado vende na quebra desse fundo, nessa puxada para baixo, porque isso aqui é uma estratégia muito conhecida da análise técnica para vendas. E o institucional aproveita isso para montar posições contrárias à maioria, montar posições de compra, porque liquidez de fundos é liquidez de compra, lembra? Tendência de alta, pressão de demanda evidente, princípio de aceitação aqui na movimentação, né? Então a gente tem aqui todo um contexto interessante para montar a posição comprada, enquanto todos os trades estão montando posição de venda. Inclusive esse movimento tem explicado aqui no material didático lá do time em detalhes. Olha só isso daqui. Ó, deixa eu localizar aqui para vocês esse movimento que a gente está falando. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, ele faz esse pullback, tá vendo? Que é esse movimentozinho de, ó, 2, 3, ó. Tá vendo? Ele fura os fundos nivelados e aí testa os fundos nivelados nessa puxada para cima e puxa para baixo. Aí tá até explicando aqui, olha lá, ó, muitos robôs automatizados entram a partir, olha lá, operadores mais conservadores e robôs automatizados vendem forte após a confirmação, que é esse 2, 3. Então, assim, isso aqui é um prato cheio para o institucional montar posições contrárias na movimentação. E aí, realmente, vem entrando interesse de demanda, bum, cria uma estrutura de continuidade. 2, 3, puxa para baixo, quebrando fundo e puxa para cima, renovando o máximo. Aqui atrás já tinha uma região de demanda. A liquidez de fundos nivelados é uma liquidez de demanda, ou seja, tem uma piscina de liquidez aqui para montar posições de compra e os traders normais montando vendas. Montando trade para o lado errado, igual normalmente é o que a gente vê. Então a gente mapeou isso aqui também em detalhes lá no time. Olha lá, nem tinha marcado os fundos nivelados, tá vendo? Mas é exatamente ali, ó. Aquela região é ali. Vem caindo, sente a demanda, vem subindo e cria estrutura de continuidade alta. Olha lá, só comprar. Ali por causa disso tudo que eu tô falando com vocês. Só comprar. Beleza? Então, vindo ali, você viu que é naturalmente naquela região e a estrutura está em cima do desenho que a gente fez, que é justamente essa daqui. É igual aquelas outras que a gente viu. Então, a gente tem uma compra nessa região para aproveitar o movimento de alta, que tende a se desenvolver. Deixa ele testar ali. Já desenvolveu, nem chegou a encostar realmente na região.
pouquinho antes, tá vendo? Sentiu o cheiro dela e já foi desenvolvendo forte no movimento. Dá sempre para entrar antes, né? Eu sempre falo isso com o time. Assim que o risco-retorno tá vantajoso, você já pode estar montando posição. Antes mesmo de encostar nas regiões, né? Ainda mais se você for marcar com o pavio junto, aí dá para marcar tudo aqui, tá vendo? Toda essa região aqui é a região de demanda por causa da estrutura de continuidade. Inclusive, muitas das vezes dá para você montar trade aqui mesmo, tá? Na hora que ele faz esse candle aqui e rompe o topo, já dá para você montar o trade aqui. Se já tiver barato o stop dentro da sua gestão e tudo mais, eu já monto aqui mesmo o trade. Muitas das vezes já coloco o stop aqui embaixo do mesmo jeito e já pego o trade. Que aí às vezes não tem esse teste aqui, às vezes não ocorre, você já aproveita o movimento. Mas tem que estar barato, tem que estar dentro da gestão. Porque o objetivo desse movimento de baixa aqui, ó, de teste, é fazer com que o seu stop fique mais barato. Porque aí o seu ponto de entrada fica mais aqui embaixo, o seu stop tem que ficar aqui embaixo, então fica mais próximo, né? Aí fica mais barato. Porque fora isso, na hora que ele faz esse candle, fecha o candle, né? Confirma que fechou acima do topo aqui, já criou a estrutura de continuidade, já tá tudo pronto, entendeu? Você montar o trade aqui ou esperar esse teste e mostrar ele, mesma coisa, entendeu? O teste é só para encurtar o seu stop, deixar ele mais barato. Quando já tá barato, não precisa. Muitas vezes eu monto ali mesmo, antes mesmo do teste, tá? Só que tem que ver se está dentro da gestão, se está barato ali dentro dos parâmetros para aquele ativo e o tamanho de stop que normalmente você arrisca nos trades que você pega, né? Normalmente, não que tenha um tamanho de stop fixo, não é legal usar fixo, mas você tem ali um parâmetro, né, médio, beleza? Vamos junto, pessoal. Pega esses detalhes, vai colocando isso em prática no dia a dia. Entra no nosso grupo do Telegram, cara. A gente tem um grupo gratuito no Telegram, onde eu estou sempre mandando vários conteúdos legais. Me siga lá no Instagram, tá cheio de conteúdo legal nos stories, onde eu vou explicando isso aqui todos os dias, em todos os mercados, tudo muito detalhado. E vamos juntos nessa. Fui! Valeu!